Boa noite. Boa noite. Nossas boas-vindas a mais uma live do Evangelho do Grupo Espírita Paulo e Estevão. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Que nós possamos ter uma boa hora de Evangelho, um bom estudo. Bem-vinda, Lumelo. Bem-vinda, Douglas. Bem-vindo. Luiz Fernando, querido amigo, bem-vindo. Maria, saudades. Boa noite. Vamos aqui dando alguns avisos enquanto vocês vão chegando na live do Evangelho. Então, para a gente ir aqui recebendo cada um nesse ambiente virtual, esperando um pouquinho todos se acomodarem para começarmos a live propriamente dizendo, com o conteúdo do Evangelho, vamos dar aqui alguns avisos. Hoje, o nosso tema será fazer o bem sem ostentação. Quem quiser acompanhar com o seu Evangelho em casa, capítulo 13, itens 1 a 3. Amanhã a live do Evangelho será com Aníbal Albuquerque. E o tema, se alguém vos bater na face direita. Uma passagem de Jesus bem conhecida, oferece também à esquerda. Amanhã públicas, tanto na sede do GEP Piedade, quanto Opa, teve aqui uma trava, mas estamos de volta. Espero que não fique desse jeito durante toda a live. Sexta-feira, a palestra pública será com Césio Santiago. O tema, Jesus e Kardec, o mestre e o discípulo. E o Césio é um grande estudioso de Allan Kardec. Ele está falando desse tema na sexta-feira, dia 1º de outubro. E na Piedade, quem falará será o Aníbal Albuquerque, com o tema A Missão do Codificador, também falando de Allan Kardec. Então, quem quiser conhecer a origem da doutrina espírita, o codificador da doutrina espírita e sua conexão com Jesus, estão aí essas duas palestras. Você pode ir ao GEP da Água Fria ou da Piedade ou acompanhar aqui no Instagram, no @gep.oficial. Dados os avisos, vamos aqui fazer a leitura de uma mensagem preparatória. Essa mensagem é de um livro de Vanderlei Pereira, que foi lançado no primeiro Congresso Espírita do Estado do Ceará, 1995. Chama-se O Telefone de Deus. Lições de vida. À beira de uma estrada em Canindé, numa choupana cheia de goteira, viveu tia Júlia, velha rezadeira, de todos conhecida pela fé. Distritos, vilas, percorria a pé, para atender também como parteira. Tão prestimosa, amiga, hospitaleira, não tinha em casa um gole de café. Seus escarnados braços mal podiam prestar socorro a quantos lhe pediam a cura de uma dor, de uma ferida. Morreu na solidão de sua cabana, provando ao mundo que a pobreza humana
é também bênção de riqueza e vida. A mensagem diz respeito à tia Júlia, que o poeta conheceu, que era uma rezadeira, que vivia humildemente, na pobreza, e nem por isso deixava de fazer o bem, de praticar a caridade, de ajudar os outros. Ali ela cultivou a maior riqueza, que é a riqueza do Espírito. E nós vamos falar justamente de caridade no Evangelho de hoje. Como disse aqui na abertura, o nosso tema é fazer o bem sem ostentação. O capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo tem como título Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E o tema fazer o bem sem ostentação é o que abre esse capítulo. E aqui nós temos uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 4. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Aqui está na Bíblia essa passagem. E realmente existia essa prática, né? Quando se dava uma esmola, se fazia anunciar o gesto tocando um instrumento, chamando a atenção das pessoas. E aqui Jesus está dizendo que não é para fazer assim. Ele recomenda que se faça em segredo. E Deus vê o que está em segredo. É interessante, né, gente? Para a gente entender essa passagem de Jesus, o que será que ele está querendo dizer com isso? Nós confundimos muito a essência com a forma. A questão não é que a gente tem que sair escondido para poder fazer o bem, não. É o sentido que está por trás dessas palavras. Jesus está falando daqueles que fazem a caridade para serem vistos. Então ele está falando da intenção, do que nos motiva a fazer a caridade. Qual a sua intenção ao auxiliar alguém? Essa é a questão. E aí ele diz que quando a gente faz a caridade com a intenção de obter o aplauso dos outros, a admiração dos homens, quando a gente obtém, pronto, atingimos o nosso objetivo. Não é esse o objetivo? Então está atingido o objetivo, parabéns. Mas ele diz que quando a gente faz a caridade sem essa intenção, Deus que tudo vê em segredo, ou seja, Deus que vê o que está em segredo, Deus que vê a profundidade do nosso coração, Ele vai ver a intenção com que nós fazemos o gesto caridoso. E daí nasce a recompensa de Deus. Nossa, que recompensa será de Deus? Será um lugarzinho no céu, um terreninho lá em nosso lar? Será que é isso? Às vezes a gente pensa dessa forma, muito materialista. A recompensa de Deus é a recompensa, é o retorno espiritual. Tudo o que a gente faz gera um retorno, traz um retorno que vem sobre nós mesmos. Então, se eu faço bem, eu gero um retorno. Essa caridade que é feita para se mostrar, não é que ela seja algo ruim, mas o retorno dela é a exibição. Pronto, eu fiz, recebi o meu retorno. Um retornozinho, ó, passageiro. Mas quando eu faço uma caridade como um genuíno gesto de amor ao próximo, o retorno é a minha paz de espírito.
não é o olhar do outro, é o que eu sinto, é um retorno espiritual. E esse é o retorno de Deus, a recompensa de Deus, é o que a gente sente. Poxa, só isso? Bom, é o que mais importa. O que nos deixa infelizes na vida não é o que a gente sente? O que nos faz felizes não é o que a gente sente? Então, o que vale realmente é o que está dentro de nós. É você fazer o bem sem pesar. Você fazer o bem porque é como um alimento para a sua alma. Você sente a necessidade de fazer o bem. Então, ao fazer o bem, você se sente beneficiado. E não alguém que realmente está por cima. Você se sente como alguém que teve uma chance de se mostrar útil, de ajudar um outro. Quando na vida nós recebemos tanto auxílio, tanta ajuda e nem sequer percebemos inúmeras vezes. Então Jesus, ele trabalha muito no nível da nossa essência. Só que nós reduzimos a aparência, aos gestos, aos ritos. É a gente fazer isso, é agir dessa forma. Caroline, fazer isso está certo ou está errado? O que diz a doutrina espírita a respeito disso ou daquilo? Gente, a doutrina espírita não fica dizendo pra gente como a gente tem que agir, não. Diz. Ela diz que é para fazer a caridade. Ela diz que a caridade gera um resultado bom para o espírito. Um resultado bom no sentido de que confere paz espiritual, essa verdadeira caridade. Com a informação, você age como quer. O Espiritismo, ele nos esclarece, é uma doutrina esclarecedora. Nós temos preguiça de pensar e queremos terceirizar a nossa religiosidade. Me digam aí o que é que eu tenho que fazer. Cadê os superiores da doutrina espírita? O que é que eles dizem? O que diz a Federação Espírita Brasileira para isso daqui? E aí eles dizem e eu sigo. Preguiça de refletir. Mas a doutrina espírita, ela revela o que acontece na vida espiritual. Revela o mundo espiritual que está ativo, inclusive enquanto nós estamos encarnados. E com essa revelação, nós agimos como queremos. Mas nos tornamos responsáveis pelas nossas escolhas, porque eu sei, quando ajo dessa ou daquela forma, o que está acontecendo a nível espiritual, no mundo invisível, mas que é uma realidade. Continuando aqui, outra passagem do Evangelho de Jesus. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Se quiseres, poderás curar-me. A essa época, a lepra, que era assim chamado, o mal de Hansen, ou a hanseníase, hoje em dia nós não usamos mais essa expressão lepra, era extremamente temida, porque não tinha cura para ela. E ela era contagiosa, embora o contágio não seja tão grande, mas as pessoas tinham muito medo da lepra. Então excluíam as pessoas com lepra, elas eram retiradas da convivência social, colocadas para fora da cidade. Então era muito terrível cruzar com um leproso ou se ver adoecido do mal de Hansen. Hoje já é bem diferente, graças a Deus. Então o que disse Jesus a esse leproso? Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: quero, fica curado. No mesmo instante desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: abstente de falar disto a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhe sirva de prova. Mateus, capítulo 8, versículos 1 a 4. É interessante aqui essa passagem,
em que Jesus pede que a pessoa que foi curada, né, não anuncie isso a todos. Realmente, por que Jesus pediu a ele que não saísse propagando, nós não temos como dizer com certeza. Com que intenção, com que objetivo Jesus disse, seja discreto. Aqui está nessa passagem em que Kardec está falando da necessidade, ele vai falar logo a seguir, da gente fazer o bem em oculto. Acredito que tivesse, porém, mais do que esse motivo na questão de Jesus. Talvez tivesse algo a ver com as tradições, com a época, enfim, com os princípios ali que estavam sendo seguidos. Mas o que me chama mais atenção aqui nessa passagem é a questão da fé. Porque a pessoa doente chega para Jesus e diz, se tu quiseres, tu irás me curar. Então isso mostra uma imensa fé no poder de Jesus. E Jesus responde, quero. E o homem é curado. Então aí mostra a capacidade, o que é o milagre, segundo a doutrina espírita. Existe um dos livros de Allan Kardec, por sinal, o último, chamado A Gênese, que na verdade originalmente se chama A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. O que é um milagre? Não é algo que contraria as leis naturais. Por que nós não acreditamos nos milagres nesse sentido? Porque Deus fez tudo perfeito. Não precisa Deus revogar as leis que ele próprio criou, sobretudo para se exibir para os homens, para os seres humanos. O que somos nós dentro da imensidão, da vastidão do universo. Então nós compreendemos que os milagres eram o quê? Eram fenômenos, são ainda hoje fenômenos que têm sim uma explicação às vezes não acessada por nós, fundamentada na espiritualidade, na realidade espiritual da vida, apenas eles não são conhecidos, essas explicações não são conhecidas, mas os milagres, eles poderão ser explicados à medida que a gente vá conhecendo os fenômenos energéticos que estão por trás, por exemplo, da cura de algumas doenças. Então, talvez vocês mesmos conheçam pessoas que tenham sido curadas, pessoas que estavam desenganadas e que foram curadas devido a rezadeiras ou devido a uma promessa. Eu li aqui no comecinho, né, uma passagem de Wanderley Pereira, uma poesia, falando de Tia Júlia de Canindé. Então, logo, logo nós estamos entrando em outubro. Né, em outubro se comemora em Canindé, aqui no Ceará, a festa de São Francisco. Chama-se São Francisco de Canindé. Mas esse São Francisco de Canindé é o mesmo São Francisco de Assis, lá da cidadezinha de Assis. Eu acho que São Francisco também é de Canindé, mesmo tendo nascido lá em Assis, porque vou dizer a vocês, é um lugar no sertão do Ceará, necessitado, no meio da seca, da caatinga. E com certeza é um lugar que Francisco de Assis gostaria de conhecer. E ali aqueles fiéis, aquelas pessoas, muitas na sua simplicidade, fazendo suas promessas, ele com certeza gostaria de abraçar. Então acredito que o espírito de Francisco de Assis abençoa sim a cidade de Canindé. Mas Caroline, e as promessas e os milagres, como é que isso funciona? A gente deve fazer promessa? Como é? Gente, quando nós somos espíritas, nós compreendemos a mecânica dos fluidos, que na verdade Deus não precisa que a gente carregue uma cruz até Canindé. Deus não precisa que a gente suba de joelhos uma escadaria de uma igreja. Ele não precisa de tipos de sacrifícios que macerem o corpo ou não. Enfim, nós precisamos fazer talvez os nossos sacrifícios dos nossos vícios, das nossas tolas vaidades, não é isso? Para o nosso bem mesmo, para nos libertarmos dessas amarras, porque isso tudo nos maltrata. Mas os espíritos não precisam disso. Porém,
A pessoa que faz isso acreditando é como esse rapaz que foi pedir ajuda a Jesus. Ela faz acreditando na sua humildade que aquilo ali é que vai fazer com que o santo a auxilie. E de fato, a fé que ela tem, a crença que ela tem, é como o efeito placebo, né? Que é conhecido. A crença que ela tem, a fé, a convicção de que aquilo ali vai resultar em algo, mobiliza os fluidos, a energia ambiente, a energia inclusive do seu próprio perispírito, permite que essa pessoa seja assistida pelos bons espíritos e permite, se for para o crescimento dela, que a cura aconteça. E ela vai entender que foi um milagre, que foi uma troca. Mas na verdade não. É que ao fazer a promessa, ela se coloca na condição de humildade, de receptividade, para que aconteça aquela transformação em sua vida. Essa transformação vai ser maior ou menor, não apenas de acordo com a fé da pessoa, mas também de acordo com as necessidades dessa pessoa. É claro que tudo o que acontece, que Deus permite que nos aconteça, é porque é para o nosso crescimento. Seja a doença, seja a saúde, seja a morte, seja a cura. Tudo é para o nosso crescimento e engrandecimento. Aí em seguida, gente, nós temos aqui, depois dessas passagens do evangelho, dos evangelhos, o evangelho de Mateus, é apenas Mateus aqui, depois dessas passagens, os comentários de Allan Kardec. Então o que diz Kardec? Ele diz assim: aquele que prefere ao de Deus o sufrágio dos homens, o voto, né, a opinião dos homens, prova que mais fé deposita nestes do que na divindade. Então, Kardec vai se colocando dessa maneira. Lá na frente ele até diz assim: aquele que procura a sua própria glorificação na terra pelo bem que pratica, já pagou a si mesmo. Deus nada mais lhe deve, só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Eu vou aqui colocar sempre a linguagem de Kardec. Ele é um homem que está na França no século XIX, dentro de sua cultura ocidental, cristã, dentro de seu tempo. Porque ele fala dessa punição, que Deus pune o seu orgulho. Na verdade, assim, quando a gente diz Deus pune, a pessoa se sente punida. Em outras passagens, inclusive espíritas, isso fica muito claro. No Livro dos Espíritos é bem claro, né, que a pessoa se sente punida. Existe uma lei de causa e efeito, como eu disse. Então, uma pessoa que se preocupa muito, que está voltada para a opinião dos outros, que tudo que ela faz é pensando no aplauso dos outros, nas curtidas que ela vai ter, daquele post que ela fez, daquela roupa que ela vestiu, daquele comentário, enfim, essa pessoa que está muito voltada para esse mundo, o que acontece? Quando ela não recebe, ela não vai ter de retorno sempre a satisfação que ela pensava que ia ter. E quando ela perceber que aquilo ali não fez grande diferença na vida dela, que essas pessoas que curtiram, que aplaudiram, que acharam maravilhoso o que ela fez, não interferem na sua vida e pouco se importam com ela, muitas vezes, ela se sente como, nossa, ela é punida no seu orgulho. Claro que ela é punida no seu orgulho, né? O próprio orgulho ali, naquele movimento, está mostrando para ela, quanto mais ela se importava com isso, maior a sua dor de decepção, de se sentir não reconhecida. Quando a gente faz o bem com desprendimento, menos a gente se preocupa e se ressente do não reconhecimento, de não sermos reconhecidos. Imagina Jesus, gente, que foi crucificado e abandonado, ele não foi crucificado pelos melhores amigos, mas foi espiritual, aí dizia, eu não vou mais aparecer para esse povo não. Acabou a ressurreição, tô chateado porque foi todo mundo embora, mas Jesus volta. E quando volta, aceita. Jesus, ele perdoa, né? Ele passa por cima, ele compreende a condição daquelas pessoas, né? As limitações de cada um. Então, porque ele não tem, a expectativa dele não é essa, não é o aplauso dos homens. E é muito difícil, viu, gente? A gente não se importar com isso.
Se há a modéstia real, diz Kardec, há também a falsa modéstia, o simulacro da modéstia. Gente, o pior de tudo é que quando a gente lê isso aqui, a gente fica pensando naquela pessoa que intencionalmente finge ser boa, né? Mas a gente às vezes comete uma coisinha chamada auto-engano. Nós pensamos que somos muito mais do que realmente somos. Nós não conhecemos as nossas verdadeiras intenções. E, gente, não é assim preto do branco, não. Tipo assim, eu posso fazer um bem, um percentual do bem que eu faço é um genuíno interesse em ajudar. E já um outro percentual do bem que eu faço é o quê? Um outro percentual do bem que eu faço é um desejo de reconhecimento. Então, não tem assim, a gente fala, parece que é isso, né? Ah, tu tá fazendo só para se mostrar ou está fazendo realmente pelo bem do outro. Não é assim que acontece, né? Nós, no mundo real, temos um pouquinho disso tudo. Então, a gente não precisa ficar se castigando ou se achando terrível porque a gente ainda se preocupa com o olhar do outro, com a opinião do outro, com o que ele vai dizer, com o aplauso. E não venham com esse papo, eu não tô nem aí pra opinião de cada um, eu vou ligar o botão lá do nome feio e cada um que se vire que eu não tô nem aí. Mentira! A gente tá aí sim, a gente se importa com a opinião dos outros, porque a gente vive em sociedade. Porque não é bom ser excluído, porque não é bom ser rejeitado. Ninguém gosta dessa experiência, não. A gente se importa. Agora, a questão é que peso a gente dá a isso, né? Isso determina as minhas escolhas? Ou eu sou capaz de fazer as minhas escolhas baseada nas minhas intenções mais verdadeiras, baseada na verdade, no conhecimento do Evangelho, a despeito da incompreensão dos outros? E esses outros, quaisquer que sejam. Então, isso é que é interessante a gente estar pesando. Não tem essa pessoa que não se importe com que ninguém... tô nem aí porque ninguém pensa, porque eu sou mais eu. Isso é a conversa da gente, isso aí mostra ainda que essa pessoa ainda nem se conhece. A gente se importa, a gente é influenciado, as vozes dos nossos antepassados, dos nossos pais estão ecoando dentro da gente, a gente foi criado ouvindo isso. E é muito difícil a gente se libertar dessas determinações, desses olhares e dessas palavras dos outros. E aí Kardec chama mais atenção, gente, aqui para ir finalizando, né, sobre a gente não passar na cara, com outras palavras, obviamente, ele diz isso, que é a beneficência praticada sem ostentação, ela tem duplo mérito. Além de caridade material, é caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado. Ele falou também aqui antes que a gente não é para fazer o outro sentir que está sendo beneficiado. Então daí também é interessante, fechando aqui, né, o espiritismo ele é muito famoso, né, os centros espíritas, na verdade, são famosos, às vezes, por promoverem atividades de ajuda, assistenciais, como a gente chama. A gente tem que ter cuidado muito com o que há por detrás do nosso assistencialismo. Às vezes há esse desejo da gente se sentir santo, bom, espírito de luz, né, porque eu tô aqui fazendo minha escadinha pro além maior. Então, às vezes, tem muito disso. Eu acho que eu vou dizer que grande parte do que a gente faz é mobilizado por isso. É como se a gente estivesse fazendo uma barganha aí com Deus, né? Quando a gente pode ir além, porque assim, eu ficar só doando, eu vou fazer toda semana um sopão, é lindo, é melhor do que não fazer nada, do que ser indiferente à dor alheia. Mas existe misturado a isso, às vezes, uma intenção, um desejo de se sentir grande através daquele gesto para o outro, né? A nossa carência, a nossa baixa autoestima, às vezes, nos faz buscar o outro, ajudar o outro para que a gente se sinta grande. Então é interessante que a gente vá atrás, eu sempre falo isso, de grupos, na verdade, se você quer ajudar verdadeiramente, em que você oferece um serviço, em que você ajuda as pessoas a desenvolverem habilidades, a resgatarem sua autoestima, não é? A sua dignidade, ajuda aquelas pessoas. Então, por exemplo, o GEP tem o GEP da Prado Futuro, em que tem atividade em que se ajuda com ensino profissionalizante, né? Prepara as pessoas
para, por exemplo, serem assistentes odontológicos. Então, isso é mais interessante ainda, é um pouco além, porque a pessoa, ela vai resgatando a sua dignidade, essa pessoa, né? Então, a pessoa que está na pobreza material e que muitas vezes, como a poesia do Vanderlei Pereira que falou no começo, pode ser até muito melhor do que a gente, né? Aparentemente, ela está abaixo, mas espiritualmente ela está acima. E aí ele diz, né, que a verdadeira caridade, ela é delicada e ela dissimula o benefício, né? Não fica, né, se exibindo, ó, tô aqui ajudando, vejam como eu sou um ser luminoso, como eu sou maravilhoso. Então, por exemplo, a mediunidade, né, os espíritas, nós dizemos muito, não se deve praticar a mediunidade. Quando vocês, quem não conhece a doutrina espírita, vocês leem por aí, irmã fulana, presente, passado, futuro, espírita vidente. Não é espírita na verdade, né? Ela está se dando esse nome porque o nome tipo ganhou uma popularidade no sentido do médium. Mas nem todo médium é espírita e nem todo espírita é médium. Ela pode ser médium de vidência, né? Como pode também ser uma charlatã, ou o próprio médium ele pode ser enganado por suas visões. Então, há todo um estudo na doutrina espírita acerca da mediunidade, justamente para que a gente não caia nessas esparrelas. Mas uma coisa que é assim unânime no movimento espírita é não cobrar pela mediunidade, né? Então, se você não cobra pela mediunidade. Aí, muitos espíritas acham que pelo fato de não cobrarem pela mediunidade, não estão ganhando com a mediunidade. Existem outras formas de você ganhar. Quando você ganha os aplausos dos homens, você também está ganhando, né? Então, às vezes, não. Claro que as pessoas vão elogiar, gostam que a gente faça um trabalho, mas eu vou deixando isso se tornar maior do que o trabalho. Essa busca do reconhecimento, porque eu tenho meu problema de autoestima, né? Eu gosto quando faço, por exemplo, uma palestra e as pessoas gostam, vêm me abraçar e dizer obrigada, me sinto quase um speed luz. Aí eu vou movimentada sempre por isso. E é difícil a gente não cair nisso daí. Volta pro chão, Carolzinha, baixa a bola. Não que eu seja uma coisa horrível, ninguém é também. Nós somos gente de bem, vocês concordam? Porque também tem umas falsas modéstias terríveis. No movimento espírita tem muito. Eu não sei nas outras religiões, porque eu sempre fui espírita. Mas tem muito. Né? Uma humildade falsa. Não, eu não sou ninguém, eu sou só um mosquitinho, eu não sou coisa alguma. A gente tem gostado, a gente é coisa muita, nós somos criaturas de Deus, nós somos criados por Deus, né? Nós somos seres luminosos, potencialmente luminosos, maravilhosos. Temos que reconhecer as nossas virtudes para que a gente possa investir e caprichar nelas. E também porque a gente se ama, conhecer os nossos defeitos para ir, burilando esses defeitos. Não essa história de eu me odeio porque eu sou defeito, eu não mereço. Não tem essa conversa de não mereço. Tinha um hábito espírita, aqui quem é espírita há mais tempo talvez já tenha até dito essa frase, que era assim, lá no começo da doutrina espírita aqui no Brasil, se chamava de irmão, né? Irmã Carolina, irmão fulano. Você, como está você? E aí o espírito humilde respondia, melhor do que eu mereço. Linda resposta. Gente, ninguém está melhor do que merece, nem pior do que merece. A gente está onde a gente tem que estar, passando pelo que a gente precisa passar. Então, receba os elogios, acolha as coisas boas da vida, mas não se deixe enganar. Então, quando alguém me elogia, eu sei que eu fiz aquele trabalho legal, mas eu também conheço o ser que eu sou e que tem muito mais do que aquilo ali que o outro está vendo. Então, não vamos nos confundir e nos alimentar de aplausos. Então, existem outros ganhos. Então, os médiuns, eles são muito tentados. Lá no livro dos médiuns, Kardec chama a atenção para isso, no seu orgulho, né? Que diz que o orgulho, aí fala da obsessão, né? Quando surge o grande obstáculo ao médium, porque ele vaidoso, ele se envaidece muitas vezes, se sentindo de fato o responsável pelo fenômeno que está acontecendo. Então, esse é o grande desafio também na caridade mesmo, a caridade que não é material. Bem, gente, eu queria ver aqui o que vocês estão falando. Já vi aqui seu Álvaro Neto, a Girlene aqui, que estava com saudade de assistir ao vivo, que bom que ela está aqui.
Silvia mandando luz. Seu Álvaro, sempre com seus pontinhos no meio aqui da fala. Deixa eu ver quem mais. Malu chegou, Diana. Deixa eu ver se tem algum comentário de vocês a respeito do que a gente vem falando aqui, né? Alguém tá falando de ter travado a imagem. Aconteceu aqui comigo 2 vezes, né? De ter travado. E realmente eu não tenho como controlar esse problema quando ele acontece. Eu até tento, gente, melhorar o máximo que eu posso aqui a internet. E acho que até geralmente dá certo. Mas tem dias que são mais difíceis. Sim, Priscila, a live vai ficar salva. Sempre ficam salvas as lives, salvo exceções. Nossa, aqui acho que foi quando travou que vocês falaram. É verdade, pergunta a Kátia, é verdadeiro o que dizem que só devemos ajudar quando nos é pedido para não ferir o orgulho do necessitado? Eu não acho não, Kátia, né? Então, assim, tem uma lição até do Evangelho segundo o Espiritismo, que é os infortúnios ocultos, né? Em que se diz assim, o Espírito diz que ide ao encontro dos infortúnios ocultos. A questão é como a gente presta esse socorro, como a gente faz essa ajuda. Então, principalmente nesse mês, por exemplo, Setembro Amarelo, é importante a gente ajudar mesmo que a pessoa não peça ajuda. Né? Você está percebendo que alguém está diferente, você percebe que a pessoa está mais triste, você percebe que a pessoa está isolada, você vai ficar esperando ela chegar para você e pedir ajuda? Pode ser que ela não peça. E pode ser que seja tarde demais quando você se dispõe a isso. Então, a gente tem mais que tentar ajudar as pessoas. Agora a gente tenta fazer isso como aconselha aqui Kardec no comentário, né, dessas passagens do Evangelho que eu li para vocês. A gente tem que fazer isso de uma forma que não fique gritante, né, em que a gente não pareça estar invadindo, mas cuidando amorosamente do outro. Então, é um jeitinho que não tem uma regra. É ouvir o seu coração, estar em sintonia consigo mesmo. A melhor maneira da gente ajudar os outros, sejam qualquer que seja esse outro, é a gente estar bem com a gente mesmo. Né? Porque quando você está em sintonia consigo, quando você está em paz, né, você se acalma e você entra em sintonia com a espiritualidade superior nesse processo de ajuda e de socorro ao outro. Então você vai vir as respostas. Tanto que Jesus diz assim também, quando Jesus já, depois de ressuscitado, se encontra com os apóstolos, ele começa a dar uma série de recomendações aos apóstolos, como eles devem fazer para divulgar, né, a sua doutrina. E aí ele diz assim, que é simbolizado pelas línguas de fogo que descem sobre eles, que eles se tornam capazes de falar línguas. O que quer dizer isso, gente? É que quando a gente está com a fé, quando a gente tem a boa vontade, quando a gente está preparado, a gente fala línguas, você é capaz de acessar os corações. A gente pode falar línguas no sentido, não línguas estrangeiras, mas significa, eu vou falar todas as línguas, com as pessoas simples, com os doutores, com qualquer pessoa eu sou capaz de interagir e falar. Vejam, por exemplo, um Chico Xavier da vida, né? Então é mais ou menos isso, a inspiração vem quando a gente se permite, essa inspiração chega, e como a gente tem que ajudar, aparece. É como educar filhos, né? Muitas vezes as pessoas querem manuais de instruções e cada filho é muito diferente, a vida, as pessoas são muito diferentes, a vida é muito criativa. Então a melhor maneira de educar o seu filho é você educar-se constantemente. É a gente estar em harmonia para não jogar em cima dos nossos filhos, dos nossos amigos, parentes, as nossas frustrações, para a gente não fazer dos outros nossos espelhos, não usá-los para jogar neles as nossas projeções de coisas mal resolvidas, tentando resolver a vida deles em aspectos que nós não conseguimos nos resolver. Então, é muito importante o autoconhecimento para melhor ajudar. Aqui, Juliano está dizendo que o sopão do Jepe Praia é um trabalho muito bom. É sim, mas é como eu digo, né? O melhor ainda é a gente ir adiante, né? Passar disso. Claro, né, que tem pessoas que estão em um estado tão precário
que não tem o alimento, elas não têm como aprenderem, né? Porque falta vitaminas, falta energia para isso. Mas passado esse primeiro momento, a gente vai adiante, vamos oferecer um pouco mais, para que essas pessoas não passem a vida a depender das esmolas, das ajudas dos outros, mas que elas possam encontrar meios para buscarem a sua própria sobrevivência. Essa é a ajuda mais bonita que a gente pode dar. A Isabelle, oi Isabelle, que saudade, dizendo que estava precisando desse evangelho hoje. Lorena, se ausentar de fazer o bem é de certa forma fazer o mal, né? Depende, Lorena, né? O que é que você está chamando se ausentar de fazer o bem? Gente, existe uma coisa que é muito difícil dar uma fórmula. Por quê? Porque o nosso mundo, na prática, não é como nas novelas, né? Onde está bem separado, isso aqui é o bem e isso aqui é o mal, né? Assim, o que é o bem? Então, existe até uma lição do espiritismo, né? Do meio espírita, uma que eu escutei há muito tempo, que havia um homem que visitava os hospitais espírita, entusiasmado para ajudar as pessoas nos hospitais mais necessitados, onde as pessoas mais carentes estavam internadas. E ele viu um senhor idoso, e o senhor gritava por comida, por uma comida X. E aí ele ficou com pena do senhor, e aí no outro dia ele levou a comida X. Sem se informar com ninguém, ele fez o que ele achou que era um bem. Aquele senhor tão simples, tão necessitado, tudo que ele queria era comer, e as pessoas são tão ruins que não levam aquela comida que ele precisa, eu vou levar. E ele levou. E o que acontece é que o senhor passou mal depois, né, e veio a óbito, e ele ficou sabendo só uma semana depois, e grande parte do que causou aquilo ali, do que ocasionou aquele mal-estar, foi uma comida, né? Alguém ofereceu a comida X para ele, foi o que ele soube depois. E ele entendeu que tinha sido ele próprio, né, que tinha feito esse absurdo. Então, às vezes, a gente quer fazer o bem, né, e não se inteira realmente do que é o bem, o que é o mal, até que ponto é um bem, até que ponto é um mal. Por exemplo, um casal quer se separar. E aí, isso é um bem ou é um mal? Né? Como assim? Para os filhos, isso é um bem ou é um mal? É sempre o mal, será? Né? Será? Porque os filhos, eles tendem a procurar, quando crescem, eles têm como referência de relação a relação dos seus pais. Essa é a grande referência de amor deles. Então você tem, por exemplo, uma mãe que apanhava sempre do marido, e ela dizia que fazia isso, ele via que ela fazia isso, porque ela amava, porque ela perdoava, ela tinha uma capacidade enorme de perdoar. É muito provável que a filha tenha uma enorme tolerância a humilhações, ou o filho venha a fazer como o pai, esperando que uma mulher aja da mesma forma. Não estou dizendo que isso é regra, mas pode ser que isso aconteça. Entendem? Então, até onde é o bem, até onde é o mal. É importante que a gente busque colocar numa balança as nossas motivações. Então, você pode dizer, eu estou fazendo isso, eu estou me sacrificando e eu fico com esse homem que me maltrata, por exemplo, essa mulher, porque ele, se eu o deixar, ele vai se perder. Esse é o próprio discurso da pessoa codependente, que é um diagnóstico, inclusive, né, psiquiátrico, a gente pode dizer a codependência. Então ela vai dizer, eu não o deixo porque se eu o deixar ele vai morrer. Aí ela tem que botar numa balança, né? Se você está fazendo isso pelo outro, você está olhando para os seus filhos, e para eles, o que isso significa? Não, porque aí eles vão ficar sem pai. E que pai eles têm? Que referência paterna é essa que eles estão tendo? Né? E quem é você, ô rainha da cocada, para achar que o outro não vai viver se você for embora? O mundo continuou existindo depois que Jesus foi crucificado? Então, quem somos nós? Não é? Então, a gente tem que ter até assim, eu digo, um misto, né, de autoestima, mas humildade também. A gente tem que saber entender os nossos limites e os nossos poderes. Né? Então, tem gente que acha, isso aqui aconteceu porque Deus mandou uma mensagem para mim, aí ele foi, fez isso, matou fulano morreu, um caso incendiou, não sei o que, eu recebi uma mensagem, adoeceu cicrano. Gente, baixa a bola.
né? Achar que o universo está se movendo em torno da gente, isso é um pensamento infantil. Então nós temos que ter critérios de realidade, entender a ação divina dentro das leis naturais, muito mais em nós, dentro de nós. Então, Lorena, essa é uma pergunta que não tem uma resposta absoluta. Vai depender, assim, de você se conhecer, né? Quando você se ausenta de fazer um bem, né? Digamos que tem uma pessoa que está sempre pedindo e todo mundo sempre dando, uma mãe com um filho, e ele nunca amadurece. Ah, ela está deixando de fazer um bem. Será, né, que ela está realmente fazendo um mal quando ela faz isso? Então, cada caso é um caso, não dá para dar uma resposta absoluta. Mas há casos, né, que dizem que não basta, e aí eu acho que é interessante, talvez seja o que tenha fundamentado a sua pergunta, né? Não basta não fazer o mal, né? Aí é a nossa posição diante do mundo, né? Aí já é mais uma postura social. Não basta não fazer o mal, lavar as mãos como um Pôncio Pilatos. Ah, eu não me meto, né? Não faço mal a ninguém, mas também não faz bem. Aí sim, você está meio que estacionado. A vida vai te empurrar para agir, para crescer. Aí sim, Lorena, faz muito sentido. Ítalo, Cristo não esperou pedirmos ajuda para vir ter conosco. É verdade, Ítalo. E nos deixou a lição de enxergar a dor alheia. Muito bem. Obrigada, Jaci Ferrari. Vanessa, é a história da doutrina espírita, sabe, Vanessa? Um dos livros de contos da Ivone Pereira, ela fala de duas irmãs. Estou tentando lembrar o nome do livro, mas não estou lembrando, gente. Sempre esqueço o nome desse livro. São duas, acho que ela tem dois livros que é uma sequência, não é Ressurreição e Vida, é um outro nome. Eu sei que tem duas irmãs que ela vai visitar espiritualmente, né? Ela tinha a mediunidade de sair do corpo. Então, quando o corpo dormia, ela saía e muitas vezes ela seguia algum espírito fazendo um trabalho assistencial no mundo espiritual. E ela seguiu com o espírito Bezerra de Menezes. E ele a levou para uma comunidade muito pobre, onde havia duas irmãs tuberculosas. E a Ivone ficou sensibilizada com a decadência delas, né? Com aquela vida, com aquele sofrimento todo. E aí Bezerra disse para ela, olha, a gente olha pelos olhos do mundo e acha que elas estão decaindo, mas eu vou mostrar para você as vidas passadas delas. Aí ele mostrou algumas histórias, né, do passado, e isso que dá origem ao conto. Ai, gente, depois um dia, eu acho que depois eu vejo, posso tentar escrever aqui na live, nos registros, né? Aí ela deixou registrado, né, que ele mostrou que essas vidas passadas eram vidas em que elas eram saudáveis, ricas e maravilhosas, mas que fizeram tanta barbaridade, né, que cometeram tantos desatinos e elas espiritualmente elas caíram, decaíram, não que elas evoluíram, que essa não é a ideia, mas elas geraram karmas negativos terríveis, né? Se a gente usar a linguagem indiana aqui, pela lei de ação e reação, de causa e efeito, elas geraram um movimento de destruição muito grande. E agora que elas estavam assim, o contrário estava acontecendo. Então ele disse assim, a nosso ver, aos olhos da espiritualidade, elas estão crescendo agora. Elas estão enriquecendo agora. Agora sim, elas estão entrando num processo de harmonia. Então, Vanessa, é claro que quando a gente está mergulhado no processo, é muito difícil ter esse olhar. Mas ter essa consciência
de que o mal que nos abate, o sofrimento que nos abate, né, e abate o mundo em torno de nós, ele tem um significado, ele tem uma potência de despertar algo dentro da gente, né, algum melhoramento. Muitas vezes nos sofrimentos que surgem as Madres Teresas de Calcutá, as irmãs dulces da vida, né? E é ali que surge assim o dom de muita gente de amar. É nesse sofrimento do outro, às vezes no próprio sofrimento, que acontece essa grande transformação. A gente já consegue encarar a dor, a dificuldade, o problema com um outro olhar, com um outro ânimo. Então tenta pegar esse lado. Isso é um processo de transubstanciação, né? Então, dentro da tradição católica, né, a transubstanciação é a transformação do pão no corpo de Cristo, do vinho no sangue de Cristo. Mas eu diria que a gente pode fazer uma leitura simbólica do que seja isso, né? Os eventos que nos afetam o corpo são o pão. O pão é o simbolismo da fonte, né, material da energia de vida, é o nosso pão de cada dia. E esses eventos, eles são transformados em nós pelo Cristo, né? Eles têm uma transformação em nós, nos sentimos com Cristo e nos iluminamos quando encaramos dessa forma, né, de sentido. E o vinho, ele tem um simbolismo do elemento espiritual, né, que é o sumo da uva, né? A seiva, a potência espiritual que existe da gente, a essência espiritual também é transformada no contato com o Cristo, com o ensinamento de Jesus. Então nós temos que passar por essa transubstanciação. Então a verdadeira Eucaristia, a verdadeira repetição do gesto de Jesus na Santa Ceia é um gesto de transformação que começa ali naquela Santa Ceia, em que Jesus se prepara para uma provação imensa, não é nem uma provação, né, para um gesto de amor à humanidade em que ele vai ser sacrificado para ensinar à humanidade como se deve agir. Então Jesus, ele transforma o sofrimento dele no maior símbolo do mundo cristão, a cruz, né? Jesus morre na cruz e ele é o cara, que ele transforma a cruz no símbolo da, entre aspas, salvação da humanidade. Se nós conseguirmos crescer horizontalmente, né, estendendo os nossos braços uns aos outros e verticalmente elevando a nossa alma a Deus, assim a gente transforma o mundo. Então a gente começa transformando, olhando, ressignificando as nossas dores, encontrando sentido para elas. Bom, gente, está se aproximando o final aqui da live. Silvana está dizendo que quando se faz uma caridade em silêncio, nos sentimos mais felizes, sentimos uma paz espiritual. Verdade, Silvana. Eu acho que quando a gente faz a caridade, isso é uma opinião minha, sabe, gente? Quando nós realmente evoluímos, nós nem percebemos que estamos fazendo uma caridade. A gente sente uma necessidade de fazer aquilo ali. Então, pra gente, é como alimentar um filho, né? Então, amamentar o seu filho porque ele está chorando, você não vê isso como uma caridade. Meu Deus, eu vou fazer o quê? Eu amo esse ser. Eu tenho que dar o alimento a ele. Eu tenho esse alimento, eu dou. Isso é o que faz o progresso espiritual com espíritos grandes. Eles nem percebem como caridade quando eles estão aqui ajudando a gente. Neide, talvez a ajuda material é que precisemos ter um pouco de tanto para não fazer com que o outro não se sinta diminuído, não é verdade? Também, Neide, nós vivemos num mundo de extrema ostentação, né? Eu não sei se foi esse sentido que você quis dar, mas você me lembrou agora, né, que algumas lições do Evangelho diz até isso. A gente tem que ter cuidado para não humilhar os outros, para não ofender os outros. Às vezes a gente acha que a gente dá valor a tanta coisa que tem alguma importância para nossa ilusão de que esse mundo é tudo, né? As nossas questões físicas, né? A nossa aparência, a gente se preocupa tanto com isso e fica gente que não tem o que comer, né? Então é um
essa necessidade nossa, né, de nos curar através do exibicionismo. E é claro que a gente tem um pouco no sentido de eu vou ter para eu poder melhor ajudar, também é parte da caridade. É o que a gente faz quando a gente trabalha e trabalha para o bem, né? Bom, gente, a Silvia está fazendo uma pergunta sobre a mediunidade. Existe um capítulo, Silvia, que ele fala sobre que Kardec fala no Livro dos Médiuns, perda ou suspensão da mediunidade. Existe, tá certo? Deixe-me ver aqui, a Isa dizendo que está com saudade. Oh, coisa linda. E é isso, gente. Vou encerrando aqui a live. Vocês falando de como se sentem bem quando fazem o bem. Olha o pessoal aqui solidarizando contigo, Vanessa, que legal. Mas eu vou me despedir de vocês. Eu fico com vontade de ler tudo, fico com pena, mas eu vou aqui me despedindo. E como uma forma de prece, eu costumo fazer a leitura de uma mensagem. A prece é só um momento de maior concentração interna para que a gente possa sentir Deus na gente. A live toda uma live, é uma prece, né? Todo o movimento de conexão com a espiritualidade é uma prece, um gesto de caridade é. Mas enfim, vamos aqui afunilar esse movimento através desse poema Um Dia Agradecerás. Também de Vanderlei Pereira, Cura Teu Coração. Deus te faça feliz, Deus te ilumine nas trilhas e caminhos do presente, tornando-te mais sábio, mais coerente, que te aconselhe sempre e te examine. Que evite que te exibas na vitrine do orgulho, da vaidade, e se doente, transforme-te num ser mais consciente de que o futuro a própria dor define. Que Deus te guie perante os desafios, para o controle das caudais dos rios, das emoções que correm nos teus atos, para que um dia, quando tu chegares ao mar divino e para trás olhares, agradecer-lhe os trechos mais ingratos. Olha só, gente, para que um dia a gente agradeça a Deus os trechos mais ingratos, porque são nesses trechos em que nós mais burilamos o nosso espírito, em que nós pouco a pouco nos iluminamos. Muita paz a todos vocês. Até semana que vem. Um grande abraço. Que Jesus nos abençoe. Gratidão aqui a cada um. Jean Ribeiro, Sônia, Silvia, Kílvia, Mazé, Neide, Duarte, Michele, Leda, Paula, Viviane, Vânia, enfim, obrigada a todos vocês pela companhia e que Jesus nos abençoe. Muita paz, gente. Até semana que vem.